Agora está gravando. Boa noite a todos, agora todas e todas, agora oficialmente. Então, a gente está apresentando hoje aqui no nosso grupinho da Cultura Orgânica a Márcia Knobel, que vem falar sobre um tema tão interessante, tão importante, que é uma forma de fazer justiça diferenciada, nova, que cabe às próprias pessoas realizar. Então, isso dentro desse espírito de alcançarmos um tempo mais justo, mais harmonioso, com mais igualdade, fraternidade, liberdade, que a gente está procurando nos encaminhar, né, para isso. Aqui o nosso espaço, além de falar da alimentação orgânica, que é tão importante, por isso nasceu esse grupo, mas a gente fala de tudo que apresenta organicidade, ou seja, organicidade é alguma coisa que funciona harmoniosamente como o organismo de um ser humano e de qualquer ser da natureza, né? Então, a gente, para nos tornarmos basicamente mais humanos. Então, nossa querida amiga Márcia pode abrir o microfone. Se precisar compartilhar, você já é co-host, então você só compartilhar. Fica à vontade, estamos ouvindo. Tá bom. Bom, gente, eu quero agradecer muito, Sérgio, esse convite. Fiquei muito feliz de poder trazer um pouquinho da justiça restaurativa, principalmente para esse grupo, porque, como o Sérgio falou, tem tanta coisa em comum, né, com a justiça restaurativa, né? E eu vou, assim, na verdade, é uma conversa, né, que eu pretendo fazer com vocês, uma conversa a partir do coração, né? A partir da Márcia, né? Assim, da Márcia olhando para a justiça restaurativa, né? E para a vida dela, né? Como um todo. Então, a justiça restaurativa, ela tem a ver com conexão e cuidado, né? Por isso que eu acho que tem tanto a ver com esse grupo, né? Quando a gente fala em conexão, a gente, muitas vezes, para se conectar com as pessoas, a gente fala das histórias de vida. A gente ouve as histórias de vida e a gente fala das histórias de vida. E com isso a gente vai se conectando, vai ouvindo e vai se sintonizando com as pessoas, né? Então, para introduzir esse assunto, eu escolhi... primeiro, quando eu recebi esse convite, né, eu tive a oportunidade de refletir um pouco, né, sobre essa questão de aonde que a justiça restaurativa entra na minha vida. Quando que foi esse momento, né? E aí, assim, e o que ele tem a ver, o que ela tem a ver com a minha vida, na verdade, né? E aí, pensando nisso, eu quis trazer essa história, né? E aí eu fui pensando e fui andando para trás, fui andando para trás, fui andando para trás, e eu cheguei na minha infância, né? Cheguei na minha infância, por quê? Porque a base da justiça restaurativa é valores, né? E assim, é impressionante como a gente, na infância, é um período tão importante na vida da gente, né? E como, na infância, a gente absorve os valores, né, que a gente vive naquele período da vida. E aí eu me lembro que o meu pai, ele tinha assim alguns valores
que tem muito a ver, né, com esse caminhar. Então, para ele, por exemplo, a justiça era uma coisa muito importante. Então, tratar as pessoas com justiça, ser respeitoso com as pessoas, né? Com os funcionários, com os clientes, ele era comerciante, com os clientes dele, né? E ser tratado também com essa justiça, né? Com esse respeito às histórias de vida dele, quando ele não teve isso, como isso magoou ele, como isso marcou ele, né? Então, essa coisa da justiça, em termos de valores com outro ser humano, era muito importante para ele. E também, ele era uma pessoa que escutava mais do que falava, né? Então, essa coisa de escutar, eu me inspiro muito nele, porque nas práticas restaurativas é o que você precisa mais, né? Você precisa escutar o outro, né? E assim, meu pai, eu acho que ele é um caminho muito longo para chegar nisso, né? Nessa capacidade de escuta. E é uma coisa que eu tenho que aprender muito ainda para chegar perto, né? Mas é um norte, né? Eu sinto. E é um aprendizado. Então, esses são valores importantes que eu vejo que fazem parte, né, dessa caminhada. Do lado da minha mãe, o cuidado, né? Então, o cuidado com o outro, né? O amor, a amorosidade e o cuidado com o outro. Minha mãe era uma pessoa que cuidava da família, cuidava dos irmãos, cuidava dos funcionários e cuidava das pessoas que precisavam de ajuda, né? Ela incentivava as pessoas, ela ajudava as pessoas a terem confiança nelas, a ter autonomia, né? Procurar autonomia. Então, são coisas que assim me inspiram nessa caminhada, né? Aí, então, esses valores foram, eu reconheço e agradeço, né? Que esses valores são valores que foram importantes na minha vida e são importantes na minha vida. Aí depois, né? Seguindo, né? A escolha da profissão, quando escolhi biologia, não tinha nunca ninguém. Por que eu escolhi biologia, né? Não, eu acho que foi intuitivo e assim, para mim hoje eu entendo por que eu escolhi biologia, né? E esse amor à vida mesmo. E depois, quando dentro da biologia eu escolho a ecologia e a educação ambiental, eu entendo, né, que por que isso aconteceu, né? Isso tem a ver, né, com essa questão desses valores de cultura de paz que permeiam, né, tanto a questão ecológica da relação do ser humano com ele mesmo e com o outro, quanto a relação entre as pessoas na justiça restaurativa, né? A relação humana, né? Então, a biologia, a ecologia, ela me deu essa noção, né? Esse conhecimento de que tudo está interconectado e de que tudo é interdependente, né? E isso é verdadeiro, tanto em relação ao ser humano com o ambiente, como com o ser humano com o próximo, né?
é uma verdade que funciona de todos os lados, né? E, na verdade, esse conhecimento de que o universo tem essa natureza de interconexão e interdependência, desde de uma organela, né, das organelas dentro de uma célula, que são interdependentes e funcionam como um time, e depois passando para o organismo, para o corpo humano, né, e depois passando para as pessoas, para o ambiente. Tudo funciona da mesma forma, até chegar no universo. Quer dizer, nós estamos inteiramente interconectados, inteiramente interdependentes, né? Somos indivíduos com a sua individualidade, especificidade, e, ao mesmo tempo, somos absolutamente interdependentes, né? Depois, com a escolha do meu companheiro e com a escolha de ser mãe e de cuidar de outros seres, né? Do cuidado, de novo. E de escolher, de me aprofundar, e que, por causa disso, por conta da maternidade, eu comecei a prestar atenção nas outras crianças, né? Nas crianças que vinham até o CAU pedir comida, nas crianças que eu via que eram diferentes das minhas e que não tinham os mesmos privilégios que as minhas têm. E eu comecei a me dar conta e a perceber as questões da injustiça social que a gente vive, né? E isso começou a me doer muito. E aí eu comecei a entrar nesse campo da ação social junto com meu companheiro de vida, né? O Davi, e procurar atuar nessa questão. E essa questão tem tudo a ver com o meio ambiente e tem tudo a ver com relação humana, porque meio ambiente é também economia, é também justiça social, é também tudo isso, né? E eu pude ver como está tudo mesmo, na minha vida está tudo relacionado, né? Nessa caminhada, com todas essas questões. E até chegar, né? Depois, assim, eu acho que há uns 12 anos atrás, quando eu resolvi dar aula numa escola pública, porque eu sinto que eu devo muito, né? Eu fiz uma faculdade pública, eu fiz um mestrado na universidade, uma universidade pública, e eu queria devolver um pouco de tudo que eu recebi, né? E aí eu já tinha trabalhado em escolas públicas como consultora em educação ambiental, junto com professores, né? Em escolas públicas, trabalhei também dando cursos, né? Na Escola do Futuro, lá da USP, para professores, mas eu nunca tinha estado na escola pública dentro do sistema da escola pública, né? Nunca tinha sido pertencido a esse sistema. E quando eu cheguei lá, foi um choque imenso, né? Foi um baque que me arrasou, assim, porque eu pude perceber, assim, como as questões sociais que aquelas crianças, as questões sociais que elas viviam, todas as questões, né, de pobreza, enfim, não só a pobreza, mas tantas questões, né, como elas batiam na escola, chegavam na escola e batiam na escola sem uma assistente social, sem uma psicóloga,
sem nenhum tipo de apoio, né? Para conter todos aqueles problemas, todas aquelas questões. E com digamos assim, a violência institucional que existe na escola também. A violência institucional, eu digo, em termos de, primeiro, falta, né, de estrutura, essa estrutura que eu estou falando. E também professores que tinham que trabalhar 3 turnos para poder sobreviver por causa dos baixos salários, né? Que não tinham como né? Enfim, e aquelas crianças vinham e a violência aparecia ali. Aparecia em termos entre eles, entre os próprios alunos, entre alunos e professores, né? Apesar de ter todo o apoio dos professores que eram ótimos, assim, que eu mudei a minha noção de escola pública. Hoje eu reverencio os professores, né, das escolas públicas, porque eles são heróis, eles são heróis. E assim, e aquela violência fazia com que eu também agisse de uma maneira violenta. Então, é uma coisa que você recebe, e quando você não tem estrutura, você também responde naquele mesmo sistema. E foi muito sofrido, mas foi de muito aprendizado e de muito amadurecimento. E assim, depois de um ano, né, de ter essa vivência, eu entendi que eu precisava aprender, que eu precisava aprender outras coisas, que aquilo que eu tinha não era suficiente para lidar com a violência, com os conflitos sociais, né, que aparecem, com as questões com os conflitos estruturais que aparecem, e com as pessoas, com os conflitos interpessoais, de uma forma construtiva, de uma forma que ajudasse as pessoas a sair daquele ciclo de violência, né? E aí eu comecei a procurar. Comecei a procurar, e foi uma procura, foi uma procura longa, mas eu encontrei muita coisa nessa procura, né? Eu voltei para os trabalhos sociais, e esses trabalhos sociais, eles me ajudaram a encontrar o que eu queria, né? Então, eu pude encontrar o Instituto Ecossocial e fazer uma formação de facilitadora dentro da antroposofia, né? E me formar como facilitadora e trabalhar com jovens em parceria com instituições que tinham parceria, né, com esses jovens que estavam se capacitando para entrar no mundo, né, jovens da escola pública, para entrar no mundo e se preparar para poder entrar no mundo e ter o seu lugar no mundo. Então, eu pude participar desses projetos. Depois, eu encontrei a mediação. Então, eu fui me formar como mediadora. E aí, encontrei a comunicação não violenta, que é assim, que entrou na minha vida de uma forma muito importante, e que está na mediação, e que está na justiça restaurativa também, né, como constituinte delas, né? E depois encontrei a justiça restaurativa, né? Então, foi um caminhar, é um caminhar que ainda eu me considero, eu sou aprendiz, né? Eu falei para o Sérgio, eu sou muito jovem, né, dentro dessa área. Eu sou mediadora há apenas 4 anos, né? Então, eu estou aprendendo,
Na justiça restaurativa, eu me formei, eu fiz a capacitação em 2018. Então, a partir de 2019, eu comecei a atuar. Então, eu me considero muito jovem nessa área, né? E tenho muito ainda para aprender, para discutir, mas eu vim trazer para vocês aquilo que eu já... A área é jovem, né, Márcia? Oi? A área também é jovem, né? Exatamente. Vocês estão crescendo juntos. E A agora área é nós muito todos estamos jovem. crescendo juntos. Isso, Sérgio. A área é muito jovem. Eu vou ter oportunidade de falar com vocês sobre isso também. No Brasil, ela começou em 2005 na Justiça. E em 2016 que eles fizeram a legislação, né, para aplicar na Justiça mesmo e para incorporar dentro da Justiça, né? É muito jovem na Justiça, a Justiça restaurativa. Então, ela é um conceito em construção, né, na verdade. E aí, eu queria contar para vocês, eu vou compartilhar aqui, sobre aonde que... Como é que eu faço? Share screen. Peraí. Vocês não estão vendo, né? Não. Não, Marcinha, tem um compartilhar tela, o share screen logo embaixo. Aí eu clico nele. Clica nele e vai abrir um lugar onde vai estar o arquivo. Clica nesse arquivo. Tá bom. Você deixou o arquivo aberto antes? Deixei. Tá. Vocês estão vendo agora? Sim, entrou. Isso, está aí. Tá. Então, eu só queria compartilhar para vocês que, atualmente, então, como mediadora, eu trabalho nesse Centro de Estudos e Assistência à Família, e eu fiz questão de compartilhar isso para vocês, porque é um lugar muito importante para ser divulgado. Porque a mediação também é muito jovem, né? E as pessoas não conhecem o que é mediação. E esse Centro de Estudo e Assistência à Família, ele realiza trabalhos muito importantes, né? Focados na família, em casais, e também na comunidade. Eles fazem, lá existe terapia comunitária, terapia familiar, mediação e constelação familiar. E para as pessoas de baixo poder aquisitivo ou de vulnerabilidade social, ou que estejam momentaneamente passando por dificuldades financeiras, o trabalho é gratuito. E nós, profissionais que trabalhamos lá, em todas essas áreas, nós trabalhamos como voluntários, né? E as pessoas, e a instituição, ela vive com a contribuição dos próprios voluntários e das pessoas que se beneficiam dos trabalhos e que podem pagar, né? Então, o corpo de profissionais é muito experiente e voluntário. Então, isso é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. E, dentro da Justiça Restaurativa, eu faço parte do Núcleo Comunitário de Justiça Restaurativa Desabotoar, que é um núcleo comunitário, ou seja, a justiça restaurativa ela é praticada na justiça e fora da justiça. O núcleo comunitário, ele atua fora da justiça. Então, em escolas, né, na comunidade, na vizinhança, em condomínio, em instituições variadas, como centros de acolhida de crianças e casa de acolhimento de crianças e adolescentes,
casa onde moram idosos. Então, em diferentes áreas da sociedade, a justiça restaurativa ela existe e ela atua. E o Núcleo Comunitário de Justiça Restaurativa, então, o Desabotoar, ele atua em atendimentos, né, a pessoas, instituições e comunidades, né, em situações que envolvem conflitos. Também ele promove círculos de diálogos, porque não é apenas a justiça restaurativa, ela não atua apenas em situações de conflitos, ela atua em muitas situações, não necessariamente conflituosas, mas com outros objetivos, que os círculos eles podem atuar, conforme eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, por exemplo, agora na pandemia, nós tivemos oportunidade de oferecer círculos online, né? Então, nós fizemos círculos de acolhimento, para que as pessoas pudessem falar sobre sentimentos e necessidades delas durante a pandemia. Fizemos círculos de autocuidado. Também fizemos círculos onde a gente discutiu a questão da instabilidade que as pessoas estavam sentindo nesse momento, instabilidade na vida, com todas as decorrências que a pandemia provocou, né? Também fizemos círculos para discutir, por exemplo, a questão do racismo. Então, e círculos para discutir, por exemplo, como as questões políticas estavam nos afetando. Essas questões que a gente tem vivido, né, estavam nos afetando. Então, os círculos, eles atuam com diferentes propósitos, né? E nós tivemos a oportunidade de fazer isso durante a pandemia. Também o Desabotoar promove grupos de estudos e faz a formação de facilitadores. Tudo isso o Desabotoar faz. E agora, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso aqui. Como eu disse para vocês, eu cheguei à conclusão na minha reflexão que eu fiz, da onde que eu parti para chegar na justiça restaurativa, que eu parti da cultura de paz, né? Porque meus pais me ensinaram um pouco essa questão de valores humanos. Então, dentro desse guarda-chuva de cultura de paz, né, você pode colocar aqui muitos campos do conhecimento, né? E muitos campos da vivência humana. Então, poderiam caber aqui, por exemplo, as práticas meditativas, o ensino e a prática de valores humanos, as práticas espirituais voltadas para o desenvolvimento interior das pessoas e desenvolvimento comunitário em direção à paz, as práticas de sustentabilidade, como é o caso, né, da cultura orgânica, da educação ambiental, da gestão ambiental, da economia voltada para a questão ambiental, né? Enfim, todas essas práticas voltadas para conseguir um mundo mais justo, mais equilibrado e mais pacífico e mais harmônico, né? Estão dentro desse guarda-chuva da cultura de paz, né? E eu chamo de práticas restaurativas a justiça restaurativa, seria uma das práticas restaurativas, bem como a mediação, bem como a comunicação não violenta, que está dentro,
né? Tanto da mediação como da justiça restaurativa, e não só dentro delas, como ela está também em muitas outras áreas de conhecimento, e também a constelação familiar. Então, as práticas restaurativas são aquelas que elas lidam com a questão dos conflitos, né, de uma forma restaurativa, procurando, pensando não apenas em resolver o conflito em si, chegar num acordo, mas de uma forma mais ampla, de restaurar a relação humana, de restaurar as pessoas, de restaurar as relações, né? Então, eu chamo isso tudo de práticas restaurativas. E a justiça, então, porque a prática restaurativa, então, ela está relacionada com conexão e interconexão, aqui essas práticas restaurativas, com cuidar de si e do outro, com a restauração das relações aonde isso é possível, que nem sempre isso é possível, com uma nova forma de olhar o mundo e de olhar para si próprio e de olhar o outro. E também essas práticas, elas não são metodologias apenas. Elas são uma forma de vida. Quando a gente começa a mexer com essas práticas, elas começam a mudar a gente por dentro. E a gente precisa mudar por dentro para poder conseguir mexer com elas. Porque senão a gente não consegue. Fica uma coisa oca. Fica uma coisa de fora para... da boca para fora e não dá certo. Então, e é um caminhar muito, assim, é longo esse caminhar. É um caminhar que você precisa ter paciência, que você precisa ter amorosidade com você mesma, que você precisa ter amorosidade com o outro também, para entender que esse caminhar é difícil, que esse caminhar não é fácil, né? Que você dá um passo para frente e, às vezes, quer dizer, um passo para trás e dois para frente, né? No máximo, assim, mas você vai e volta, porque é difícil, né? É uma maneira de ser, né? De ver o mundo, né? E aí a gente chega na justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela se compõe, então, ela pode ter outros nomes, tá? Como eu disse, a justiça restaurativa, ela é um conceito ainda em transformação, em construção. Diferentes autores eles têm diferentes denominações para as mesmas coisas. Então, eu coloquei aqui que faz parte da justiça restaurativa, como eu falei, a comunicação não violenta, os círculos de diálogo, que você pode também chamar de círculos de paz, os círculos conflitivos, que você também pode chamar de círculos restaurativos, e as conferências vítima-ofensor, que quando existe um ofensor que pratica um crime, né, contra uma pessoa, ou pratica um ato violento, por exemplo, na violência contra a mulher, né, que a pessoa é agredida fisicamente, né? Então, existe um crime. Então, existe um ofensor e uma vítima. Então, se faz esse VOC, né, que é o círculo vítima-ofensor, que pode ocorrer na justiça, quando já é uma questão de processo, quando existe processo, e pode ocorrer fora da justiça, quando ainda não chegou no processo.
né? Os círculos conflitivos, eles são círculos que não necessariamente envolvem uma agressão física, né? São círculos, são conflitivos, por exemplo, dentro de uma família, dentro de um casal que está querendo melhorar a relação, né? Filhos que querem melhorar a relação, numa escola que tem uma agressão, né? entre alunos ou entre professor e aluno, mas que não quer que chegue na justiça, não quer fazer um boletim de ocorrência. Então, eles fazem círculos conflitivos dentro da escola, né? Tudo isso você faz com círculos, que é a metodologia da justiça restaurativa, os processos circulares, dentro da justiça restaurativa, né? Então, chegamos nos processos circulares. Aqui é um esquema para explicar para vocês um pouquinho o que é esse processo circular. Os processos circulares, eles são simples, um pouquinho antes, né? Falar um pouquinho antes de falar do processo circular, mas que também serve para isso, eu vou dizer da justiça restaurativa ainda, que a justiça restaurativa, ela não foi inventada por nós. Por nós quer dizer aqui do Ocidente. Não é uma sabedoria ocidental. E também é uma sabedoria milenar, né? Esses círculos, né? Esses processos circulares, eles existem e eles foram criados pelas populações que habitavam os continentes antes da chegada do homem branco, né? Então, já existia na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, os indígenas, né, que viviam lá, os maoris, né, o maori eu não me lembro se é na Austrália ou se é na Nova Zelândia, mas são os povos tradicionais, né? Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, que viviam lá. E nos Estados Unidos também, né, os povos indígenas que viviam lá antes da chegada dos homens brancos, eles praticavam esses processos circulares para resolver tudo, né? Muita coisa. Então, para tomar decisões, para ter consenso, para conseguir resolver conflitos, eles criaram esses processos circulares. E o que aconteceu? Pesquisadores descobriram isso, né? Foram lá nesses lugares e descobriram isso com os descendentes desses povos que existem nesses lugares. E resgataram esses ensinamentos, né? E trouxeram essa sabedoria para o Ocidente. Então, no Canadá, na Austrália, né? Na Nova Zelândia, e mesmo nos Estados Unidos, esses estudos existem há 30 anos, começaram a surgir no mundo. E começaram a surgir na comunidade, não foi na justiça. Então, eles trouxeram os processos circulares para serem aplicados nas pequenas comunidades, para resolver conflitos, nas escolas, nos bairros, né? nas vizinhanças. Então, esse processo da justiça restaurativa, ele antes de mais nada, um processo comunitário, e não só jurídico, como muitas pessoas pensam, porque o nome justiça restaurativa remete a algo feito na justiça. Mas a justiça do nome, ela tem a ver com o valor, né, justiça.
e não com a instituição justiça. No Brasil, ele começou sim pela justiça, mas nesses outros lugares, eles começaram pelas comunidades. No Brasil, está fazendo o trajeto oposto. Eles vieram pela justiça e estão se espalhando para as comunidades. E agora vamos falar dos círculos. Os círculos, eles são processos simples e estruturados. Eles têm uma estrutura, os processos circulares. Eles têm, todos os círculos eles têm como base, né, como a base deles, valores. E esses valores, eles são tirados em cada círculo que é feito pelos participantes. São os participantes que trazem os valores que são importantes para eles naquela circunstância, naquela situação, naquele contexto, para poder ter esse círculo. Então, os valores eles são compartilhados, né? A base também é essa questão dos ensinamentos indígenas, no fato de que os círculos eles são espaços horizontais, eles não são hierarquizados. Então, todas as pessoas do círculo, quando você está falando em círculos não conflitivos, que aí tem uma diferença, quando você está falando de círculos, de processos circulares como um todo, sem pensar nos círculos conflitivos, todos os participantes, inclusive os facilitadores, participam do círculo. Além de facilitar, os facilitadores, eles são participantes, no mesmo nível de todos os outros participantes. Então, eles são processos circulares, horizontais. O facilitador, ele não controla o círculo. O círculo, ele é controlado, a responsabilidade é de todos e é compartilhada por todos. Então, são esses ensinamentos indígenas, né? Além e também que todos no círculo, ele é democrático, o círculo. Todos têm direito a falar, a ser escutado e a escutar. Todos. Todos têm espaço, oportunidade de fala e de escuta. Todos têm inclusão. Todos são incluídos nisso. E por quê? Porque ele tem uma estrutura. Ele tem o objeto da fala, né? Então, as pessoas que vão falar, elas têm um objeto que elas falam o quanto quiserem falar, o quanto precisarem falar, cuidando do tempo e cuidando da comunidade. Isso a gente determina assim, nas diretrizes, né? Quando você vai começar o círculo, as pessoas colocam o que elas precisam para fazer com que aquilo funcione. Então, com aquele cuidado que é colocado no início, com aquelas diretrizes, todo mundo procura seguir aquilo, né? Então, a pessoa, quando ela está com objeto de fala, ela fala, e depois que ela acaba de falar, ela passa o seu objeto de fala para os outros, para o próximo do círculo. Então, assim, todo mundo tem a sua vez de fala. Existe o centro do círculo, onde aqueles valores que surgiram e que as pessoas colocaram, são colocados, né, para serem honrados naquele espaço. Existem as cerimônias de abertura e de fechamento, né? Essas cerimônias, elas marcam um espaço que é como se fosse o espaço sagrado daquele círculo.
de início e de fim. Né? Existem diferentes formas que essas cerimônias têm. E eles têm aqui em cima, eles têm, então, os resultados, que são vários. Né? E aqui eu coloquei um. Né? O círculo ele pode ter como resultado a cura. Pode ter. Não, nem sempre tem. Né? A cura do que for. Né? Do que for. Eles promovem a conexão entre as pessoas, porque nesse movimento circular, nesse movimento de contar histórias, nesse movimento de falar e ser ouvido, a conexão ela vai se dando. Além disso, o círculo é uma ação coletiva e ele tem um senso de comunidade, né? Então, por isso ele tem esse eu escolhi, né, esse diagrama de árvore porque eu acho que dá muito bem para entender assim o que é o círculo com base nisso. Agora, então, voltando aqui os tipos de círculos de paz ou de diálogo, né? Então, como eu falei para vocês, pode ser um círculo de acolhimento, de sentimentos e necessidades. Pode ser um círculo para tomar alguma decisão que o grupo não consegue tomar, então faça-se um círculo para tomar uma decisão. Pode ser um círculo de construção de consenso. Resolução de problema, alguma coisa que está difícil de resolver, vamos fazer um círculo para resolver. Dentro de uma família, em qualquer espaço. Pode ser um círculo de construção e ressignificação de relacionamentos. Um círculo de autoestima, autoconhecimento, autocuidado. Um círculo de diálogo sobre questões estruturais, sobre racismo, sobre injustiça social, sobre preconceitos sociais que as pessoas sofrem. Pode ser um círculo que fale sobre diferentes pontos de vista. Eu tenho uma posição política e você tem outra. Vamos fazer um círculo para a gente ouvir quais são as nossas posições. E ouvir por que o outro tem aquela posição. E ser ouvido também. Pode ser um círculo de integração de pessoas e grupos. Né? Um círculo integrativo, né? Pessoas que estão começando a trabalhar juntas e precisam se integrar. Vamos fazer um círculo de integração. Equipes que não estão conseguindo se entender. Vamos fazer um círculo de integração. Né? Então, são várias as situações. Agora, a gente chegou na justiça restaurativa. Então, no Brasil, ela chega em 2005 com pequenos projetos no judiciário, e em 2016 ela surge a resolução 225 do Plano Nacional da Justiça Restaurativa, que dá o horizonte e define como que isso vai acontecer dentro da justiça brasileira. Então, esse plano, eu não vou entrar nesse plano, porque é muito complexo, eu acho que não é o objetivo dessa conversa nossa aqui. Né? Mas só para vocês saberem que é muito recente e que agora que está começando a surgir dentro da justiça brasileira alguma coisa que eu vou dizer para vocês um pouquinho depois no final o que eu conheço, né? Que está acontecendo em São Paulo. Né? O que eu tenho notícia. E eu sei que no país como um todo está acontecendo muita coisa também, em muitos estados, mas está apenas começando. A justiça restaurativa ela tem 3 dimensões. E a nossa vida individual ela é atravessada pela nossa vida social. Né? Então, existe a dimensão pessoal. Uma das dimensões é a dimensão
relacional. Nós temos, para começar, nós temos nossos conflitos pessoais, internos, dentro de nós mesmos, né? Então, a gente precisa muito lidar com os nossos conflitos primeiro, né? Se a gente quer lidar com um conflito também com o outro. Então, tomar cuidado consigo, né? E cuidar da gente, para a gente cuidar das nossas questões pessoais, que ela interfere completamente também na questão do conflito interpessoal. Então, a dimensão na verdade, são 4, né? A intrapessoal, aí tem o relacional, que tem a ver entre eu, cada um de nós e o outro, né? Ou os outros. E esse conflito relacional, quando você está falando da justiça na justiça, e que tem, por exemplo, um ofensor, né? Para que aconteça o círculo restaurativo dentro da justiça, esse ofensor, ele necessariamente ele precisa reconhecer que ele praticou algo que teve um dano sobre a vida de alguém, né? Que teve uma consequência na vida de alguém. Ele precisa ter esse reconhecimento para que possa existir a justiça restaurativa, né? Quando existe a questão de um crime, né? Ou quando existe, mesmo fora da justiça, quando existe, por exemplo, um ato de violência entre casais, por exemplo. Então, para que ocorra o trabalho, necessariamente a pessoa precisa assumir a sua responsabilidade, né? Depois eu vou explicar que não é só ela que assume a responsabilidade, que todos os atores assumem as suas responsabilidades. Mas, para começar, essa pessoa precisa também assumir essa responsabilidade, e isso é feito em pré-círculos, né? Que são feitos com as pessoas individualmente. Então, existe a dimensão pessoal, a intrapessoal, a relacional. Aí existe a dimensão institucional, porque os conflitos, eles são, muitas vezes, o conflito social, ele é espelhado dentro das instituições. As instituições, elas espelham conflitos que a sociedade vive. Então, conflitos conflitos, às vezes, por conta de preconceitos, né, que a própria instituição tem, ou problemas estruturais da instituição, né, que, por exemplo, no meu caso, lá na escola pública, né, existiam problemas na estrutura da escola, que precisam ser considerados quando existe um problema de violência entre pessoas, né? E que isso tem que ser considerado um trabalho de justiça restaurativa. E existe também a dimensão social, né? Que são as desigualdades sociais, a questão do racismo, a questão do machismo, a questão da discriminação das minorias. E essa dimensão aqui, ela vai impactando todas essas aqui e vai atravessando a vida do indivíduo. E no trabalho de justiça restaurativa, isso vem muito à tona, né? É trazido para a consciência. E os atores precisam se responsabilizar. E precisam trazer formas de mitigar e de reparar, né, as coisas.
aqui. Por fim, eu queria só pontuar para vocês as diferenças entre a justiça restaurativa e a justiça retributiva, que é essa justiça que a gente vive, a retributiva. Então, em termos de protagonistas, de quem participa do trabalho, da ação, do processo, na justiça retributiva é o infrator e o Estado. O Estado são só esses dois que participam. O foco é no infrator e no Estado. A vítima nem é olhada. A vítima não é cuidada, né? Já na justiça restaurativa, como eu falei, a justiça restaurativa ela trata de cuidar do outro. Então, na justiça restaurativa, os protagonistas são a vítima, o infrator, a comunidade de apoio da vítima, a comunidade de apoio do infrator, a rede de garantia de direitos, né, sociais, então, os assistentes sociais, enfim, se é numa escola, os professores, ou a direção da escola, psicólogos, né? Quem que da parte da prefeitura, do governo, do estado, vai estar lá para dar apoio, né? E assumir a sua parte na questão. Então, então, vamos continuar aqui, que a gente vai entendendo. Quem é responsável na justiça? A responsabilidade na justiça retributiva é só pessoal, só o infrator que é responsável. A justiça restaurativa, ela é pessoal e social, né? Não é só o infrator, né? A gente tem um olhar para a história de vida dessa pessoa. Quem é essa pessoa? De onde ela veio? Que família ela veio? Como é a história de vida dela? Né? Que situação, de onde ela veio, né? Social que ela tem? Quais são as molas propulsoras que fizeram com que ajudaram a essa pessoa a chegar nessa situação? A finalidade na justiça retributiva é provar delito, estabelecer culpa e punir. Na justiça restaurativa, resolver conflitos, trazer a ideia de relações humanas mais justas, fazer com que os envolvidos assumam as suas responsabilidades. Os envolvidos, então, são todos esses aqui, todos esses atores. E a reparação de danos, ela foca na reparação de danos. Não é só assumir responsabilidade, é como eu vou reparar o dano que eu fiz. E esses danos, então, quem define como é que vai ser a reparação desses danos são as pessoas que participam, né? São todas as pessoas que estão lá participando do processo que vão dizer como que cada um vê, como que cada um gostaria que esse dano fosse reparado. O que cada um precisa fazer dentre os componentes, né? Os protagonistas, o que cada um precisa fazer para poder conseguir reparar o dano e para dar apoio, né, às pessoas para que as coisas possam se reverter. Quem vai dar apoio? Então, na justiça restaurativa, as pessoas elas olham para as necessidades das pessoas envolvidas, da vítima, do ofensor e da comunidade. O tempo na retributiva é baseada no passado e na restaurativa ela volta-se para o passado para entender o presente, mas ela olha para o futuro. O que importa é o futuro. Tem um olhar para o futuro. E os resultados, aqui nós sabemos quais são, né? E aqui a justiça restaurativa ela procura promover um aumento da segurança, porque
por diminuir a reincidência dos crimes e a inclusão social, né? É aí que ela quer chegar. Resta saber se ela consegue chegar até aí, né? Para isso, as instituições precisam mudar. Então, não é só tratar o infrator, o caso. O judiciário precisa mudar. A escola precisa mudar. A família precisa mudar. A pessoa precisa mudar. É tudo que precisa mudar, né? É uma coisa muito complexa, não é fácil. E ela requer o envolvimento e transformação, uma transformação social muito grande. E chegamos agora onde ela está ocorrendo em São Paulo. Eu coloquei só São Paulo, né? Porque no Brasil eu não sei, porque ainda estou aprendendo. Ela já ocorre nos juizados de infância e juventude, né? Com adolescentes infratores, né? Esses adolescentes, eles já têm círculos restaurativos que eles participam. Eu sei que existe algumas varas de juventude, poucas ainda, que estão começando a instituir núcleos de justiça restaurativas, né, para poder dar conta desse processo. Também não sei como isso está sendo, dos resultados eu não sei. Eu sei que já existe, por exemplo, no sistema educacional, existem parcerias entre o sistema judiciário e secretarias de educação, com a finalidade de começar a fazer, a apresentar essa questão da justiça restaurativa do círculo e capacitar pessoas, né, dentro das secretarias, dentro da estrutura da educação, e transformar as secretarias de educação por dentro também, né? Para depois poder pensar em começar a fazer isso nas escolas. As varas que cuidam da violência doméstica, também, eu sei que, por exemplo, pessoas que são condenadas, né, homens violentos, que são condenados pela justiça, eles são obrigados a passar por círculos reflexivos de homens, né, onde eles vão refletir a questão da masculinidade, do machismo, das violências estruturais, da sua própria violência, né, da violência que ele passou. Então, são 20 encontros de 3 horas cada uma que ele é obrigado a participar. Muitas vezes, algumas vezes sim, outras vezes não, nesse processo, as coisas têm uma mudança, né, na pessoa. Existe também um programa chamado Justiça Presente, que é entre o CEDEP, que é um lugar onde eu fiz parte da minha formação, que é uma ONG, que trabalha é um trabalho de base, que ela trabalha ela trabalha na periferia, né, com a comunidade, com as comunidades periféricas, e trabalha nos presídios também, né, com a comunidade dos presídios. E eles têm uma parceria com a Justiça, né, e também com o programa da ONU, que eles vão implantar 10 núcleos de justiça restaurativa em 10 polos, né, de justiça, dentro da justiça no Brasil. E fora do judiciário, está ocorrendo em vários lugares, né? Em todos esses lugares que eu coloquei para vocês, em ONGs, né? Dentro de SAICAS, dentro de instituições, dentro de empresas, em ONGs que trabalham com famílias,
em núcleos comunitários de justiça restaurativas, né? Vários lugares. Bom, gente, eu acho que... Deixa eu voltar aqui para descompartilhar, deixa eu ver. Aqui. É o que eu tinha para contar para vocês. Falei para a Chuchu. Mas aqui não é um assunto simples, né? E eu quis trazer um pouco também da minha vida e do porquê que eu trabalho com isso, e do significado que ela tem para mim, né? E daquilo que ela significa dentro desse meu caminho. E se vocês tiverem questões, né, que eu possa responder com o máximo prazer, ainda no tempinho que a gente tem. Acho que primeiro é agradecer você, né, Márcia, porque é um trabalho lindo e inspirador, né? Então, adorei conhecer toda essa complexidade e esse teu trajeto que chegou até esse resultado. Então, parabéns e obrigada, né? Então, vamos ver se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, Márcia. Eu acho que eu estou começando a trilhar um caminho destes. Eu já fiz o curso de mediação de conflitos, e agora eu vou fazer um de comunicação não violenta, né, com a mesma pessoa. E, na verdade, é porque eu quero mexer com causas intergeracionais. Então, eu estou me preparando para depois começar a trabalhar. E também fiz recentemente o curso, estou fazendo ainda, né? Estou terminando o curso dos 17 Objetivos da ONU, que é isso que você falou. Na verdade, você começa a procurar os conhecimentos e todos estão interligados. E aí você vai, pega uma coisa, pega outra, e está tudo muito, muito interligado. É muita informação. É verdade, Kelly. Que bacana. Eu estou, assim, no que você precisar falar, assim, por favor, venha falar comigo. Venha conhecer depois o CEAF também. Venha conhecer também o que você precisar. Obrigada. Eu estou no Rio, né? Eu sou paulista, mas vim no Rio, mas eu estou fazendo os cursos por aqui. A mediação... Tem o Zoom, né? Tem a o mediação está WhatsApp, sendo tem online. tudo isso daí. Hoje em dia, a distância não existe mais, né? Uma merda. Eu agradeço porque eu estou apaixonada pelo assunto. Oi, Marcinha, boa noite. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite para todo mundo, pessoal. Marcinha, Boa noite, sabe que algumas coisas que ficaram marcadas nisso que você falou. Primeiro é que os valores são pontuais, é isso? Não entendi, desculpa, Henrique. O que você falou? Os valores são pontuais, ou seja, os valores são trazidos para aquela problemática. Na verdade, não. Na verdade, é assim. Quando a gente começa o curso, o círculo, antes, a gente nunca começa um círculo pelo problema, né? Pela questão. A gente começa um círculo pelo melhor que a pessoa tem para trazer para aquele momento. Por aquilo que de melhor dela ela quer trazer para aquele momento, para aquele círculo. Então, normalmente a gente pede para a pessoa, isso varia, né, também, o pedido ele varia, mas normalmente o que a gente pede é assim, aquilo que é importante para ela, que ela traga naquele momento, para que aquilo que é importante para ela possa ser contemplado pelo grupo.
né? Então, assim, em termos de valores, é isso, porque é isso que vai direcionar, na verdade, todo o trabalho. Aqueles valores que são importantes para as pessoas, que as pessoas querem ver no mundo, querem ver na vida e querem ver naquela situação. Então, elas trazem aquele valor e a gente pede que não só em termos daquilo que ela quer, mas naquilo que ela pode oferecer, de melhor dela também. Para aquilo. Né? Deixa eu te perguntar outra coisa. Alô, você está me ouvindo? Eu tô ouvindo, sim, Henrique. Eu não estou te vendo, mas eu estou te ouvindo. Tá bom. Marcinha, você frisou algumas vezes que você está começando a trilhar por esse caminho. Mas você tem ideia dos resultados que já obtiveram e, inclusive, principalmente, em termos de reincidência? Henrique, em termos de justiça, na justiça, eu não tenho essa informação. Não sei. Não sei te dizer. Em termos de processos restaurativos, incluindo CNV, mediação e círculos restaurativos, eu posso te dizer que os resultados são muito bons. Em escolas, né, por exemplo, já existem muitos trabalhos feitos com escolas. E os resultados, assim, são muito, muito bons. Que bom, que bom, que ótimo. Marcinha, posso só complementar a pergunta dele? Na justiça tem sido usado, sim, muito, principalmente em conflitos familiares. A Kelly, para evitar que o processo ande, né? Então, antes que o processo vá à justiça, a justiça determina que haja esse círculo, é obrigatório, né? Na verdade, na mediação de conflitos. Eles passam por aquilo, eles têm que comparecer, não necessariamente aceitar a mediação, mas tem tido muito bom resultado, por isso que na justiça está aumentando muito e está reforçando a justiça restaurativa. Então, se você pensar nas práticas restaurativas, né, que seriam a mediação e também a justiça restaurativa e também as constelações familiares, né? Se você pensar em termos de mediação, na justiça já tem resultado, né? Já se sabe que a mediação, que já tem um tempo maior, né? Ela traz resultados. A mediação na justiça e fora da justiça, onde você tem muito mais tempo para lidar com as pessoas do que na justiça, que você está dentro de uma estrutura, né, Kelly? Na justiça você tem dependendo do lugar onde você trabalha, você tem diferentes formas de trabalhar com a mediação. Então, você pode trabalhar, às vezes, você tem uma sessão para trabalhar a mediação. Em outros lugares, você tem 2. E no máximo, você tem 6. Entende? Então, às vezes, as questões são muito complexas e envolvem questões profundas. Então, às vezes, dentro da justiça, fica, às vezes, mais difícil, mas fora da justiça é mais fácil, né? Para você resolver conflitos mais profundos, né? Agora, na justiça também já tem resultado. Sim, os resultados são bons. Com relação aos processos da justiça restaurativa, dos círculos, né, em si, né, dos círculos conflitivos e dos VOCs, esses eu não sei dizer, porque é muito recente mesmo, né?
Porque a partir de Obrigado. 2005 que começou, né, de resultado mesmo, eu não sei dizer. Márcia, Oi. qual que é a origem disso? Antes de chegar no Brasil, por onde começou e quem foi a que deu início nesse processo? Então, tem vários autores, né? Uma pessoa assim, muito importante nesse processo, muito importante, chama-se Kay Pranes. Chama Kay Pranes. Essa pessoa que foi até no Canadá, né? Foi até essas comunidades, né? E aprendeu esse processo. E trouxe isso, escreveu sobre isso, estudou isso, implantou isso em diferentes lugares, em diferentes contextos, né? E ela teve diferentes seguidores, né? Porque também, né? Se multiplicaram, né? Então, assim, eu sei, tem uma chamada Belinda também, né? Que também é muito importante. Então, dentro da justiça, tem autores importantes, né, que atuam no judiciário também, mais recentemente, né? Mas a Kay Pranes, ela digamos assim, é uma precursora. Legal. Depois, se você puder, põe o nome dela no chat, por favor. Ponho. Oi. Frug, posso falar? Pode. Vamos lá. Márcia, Oi. vamos lá. Primeiro, parabéns aí pela tua exposição e graças a Deus que estava gravando. Eu estava preocupado durante a tua fala. Eu falei, será que está gravando ou não está gravando? Está gravando. Ainda Sim. gravou. Isso é muito bom. Tudo. Segunda coisa que eu ia comentar. Bom, conforme você foi falando a tua fala, desde o início eu fui vendo alguns filmes, né, na minha cabeça, mas eu não vou citar agora todos os filmes que passaram pela minha cabeça, desde Avatar, quando você falou em tudo conectado, até Ao Mestre com Carinho, e Sociedade dos Poetas Mortos, e Merli, e outras coisas aí relacionadas à escola. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, no nosso grupo, a gente teve recentemente a visita de um pessoal que tem muito a ver com o que você acabou de dizer. Inclusive, eles também lidam com círculos. Não sei se você já ouviu falar da sociocracia 3.0. A sociocracia 3.0, que são modelos de autogestão, né? E a gente trouxe uma moça, duas moças que falaram, e elas também lidam com esses círculos. São círculos ágeis, dinâmicos, que se fundem, né? E que cada um tem uma responsabilidade, uma função, são acordos. As falas são muito parecidas, de acordos, né? De círculos. Você foi falando, eu fui lembrando da sociocracia, que é uma coisa que acho que o nosso grupo, agora, o Trabalho 60+, querendo ou não querendo, já tem algumas práticas disso. A gente não tem um método deles, mas a gente está praticando algumas coisas. Quando você fala em valores, nós estamos exatamente nesse momento. Hoje teve, acho que a penúltima, eu espero, reunião de 5, 6 meses, mais de 20 reuniões para discutir os valores do grupo. O propósito já existe, os valores do grupo. E tem algumas coisas que eu não vou falar aqui, mas que tem muito a ver com o que você falou. Então, eu também falo sobre fluxos, né? Que você também não citou a palavra fluxos, mas está embutido em tudo que você falou, na arvorezinha lá, são tipos de fluxos, né? Então, eu sinto uma sintonia muito grande entre o que você falou, que eu não esperava. Quando o Frug me falou, Ari, vai ter um papo sobre justiça restaurativa, eu imaginei que era a justiça, né? Não esse conceito que você falou que é mais amplo e que tem muito a ver com o nosso grupo, que também é um grupo que não quer ficar engessado, que não quer ser burocrático, que quer atuar em várias coisas com prazer, com colaboração, né? E, aliás, isso tem a ver com sêniors, né? Você falou que você chegou nessa fase da vida
eu acredito que a justiça restaurativa é difícil para quem tem 20 anos de idade. Pode ser, mas eu acho que é mais fácil para quem tem 60, porque pressupõe alguma vivência, alguma quilometragem, pressupõe. Não é à toa que não tem, acho que, juiz com 20 anos de idade. Juízes são, né, geralmente mais sêniores, né? E também nas comunidades indígenas. Né? Você citou Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos. Só uma coisa eu fiquei curioso. No Brasil não tem nenhuma tribo que pratica isso, porque nós temos centenas de tribos com uma sabedoria ancestral aqui. Fala. Eu também tenho a mesma dúvida de você. Com certeza, as nossas tribos praticam tanto quanto os outros, né? Só que ninguém foi lá, nenhum brasileiro foi lá estudar isso nessa perspectiva. Pode ser que agora... Está na hora. Deixa eu meter o bedelho aí, porque no Brasil tem sim, né? Se você pegar assim, duas pessoas das mais conhecidas que vêm da etnia indígena, o Cacaverá e o Ailton Krenak. Se você faz uma pesquisa sobre essas duas pessoas, você vai encontrar muita coisa nesse sentido, a partir deles, né? Que eles, tanto quanto qualquer outro país, é que a justiça restaurativa, como você falou, nasceu lá no Canadá, não conhece aqui o Brasil. Mas eu estou citando só duas pessoas de muitas, né, que existem trabalhando nesse sentido, e eles estão totalmente dentro da história daquelas raízes, daquela árvore da vida lá que você mostrou. Inclusive, né, a gente sabe que esses povos ancestrais, os nossos povos ancestrais, a sabedoria, eles têm uma sabedoria, né, que sempre foi negligenciada, né? Quer dizer, então continua sendo. Então, é uma dor muito grande, né? É uma dor muito grande, porque está se perdendo isso. E é uma riqueza enorme, né? Bom, para terminar, eu só queria saber se você consegue citar rapidamente, que eu adoro isso, um case que deu certo de justiça restaurativa numa escola e por que deu certo, e um case de algo que você vivenciou recentemente que não conseguiu e por que não deu certo. Né? Se você puder citar numa escola, numa entidade ou numa empresa, fora a justiça. Então, se você me perguntar da justiça restaurativa, a minha prática de justiça restaurativa é nos círculos não conflitivos, né? Foram esses que a gente fez durante a pandemia, né? Eu nunca participei da facilitação de círculos conflitivos. Então, não vou saber te dizer. Eu sei que existem trabalhos... Pode ser não conflitivo. Pode ser não conflitivo, que você participou recentemente, que você sabe que deu certo, que deu frutos, que foi legal. Então, todos os círculos que a gente disponibilizou, né, para as pessoas, digamos assim, as pessoas chegaram com um sentimento, né? Por exemplo, quando a gente disponibilizou, acho que a Márcia participou de acho que a Márcia foi embora já. A gente disponibilizou, quando a gente foi tratar, fez um círculo de acolhimento para tratar, por exemplo, de necessidades e sentimentos, né, durante a pandemia. As pessoas que participaram chegaram com muita ansiedade, com muita dor, né? Com muita medo muito forte, né? De tudo que estava acontecendo. As necessidades delas, né? Eram de conexão, elas se sentiam sozinhas, né? Elas se sentiam solitárias. E assim,
como realizar do círculo, quando a gente pergunta depois do círculo, né? A gente pergunta como que você chega? E a gente pergunta como você sai? E assim, eu posso dizer que naquele círculo, naquele momento, as pessoas, assim, depoimento da pessoa gente, que bom que eu pude estar aqui para conversar com vocês sobre isso. Que bom que eu pude encontrar pessoas para falar daquilo que eu estou sentindo. Eu saio mais tranquila, eu saio mais calma, eu saio com mais gás, com mais condição de enfrentar o amanhã, né? Então, esse processo, ele se repete. Porque você, dentro do círculo, você constrói um ambiente de segurança que as pessoas conseguem falar a partir de si, né? Conseguem se colocar, conseguem se abrir naquele círculo, que tem confidencialidade. Né? Agora, eu sei de projetos lindíssimos em escolas, mas eu não sei te dizer exatamente que escola, em qual situação, né? Eu sei que foram aplicados, né? Na mediação, por exemplo, eu já falar assim, daquilo que a gente trabalha no CEAF, né? Muitos casais que chegam, né, casais que chegaram com problemas seríssimos, né, de comunicação, de não conseguir falar, de não conseguir se expressar, de não conseguir se olhar na cara, né? Alguns saem de lá resolvidos, quer dizer, conseguiram retomar a comunicação, né? Conseguiram entender o que está acontecendo comigo, dentro de mim. Por que eu estou agindo dessa maneira? E o que está acontecendo com o outro? Qual que é o meu papel nesse conflito? O que eu estou fazendo para aumentar esse conflito? E o que o outro está fazendo é o outro que tem que dizer, né? Então, assim, e também casais que chegam com questões e não sabem se querem ficar juntos ou separados e que chegam à conclusão que não, que o caminho é a separação mesmo. Que esse é o caminho certo para eles. E que saem de lá com uma perspectiva de vida diferente. Né? Então, o objetivo é fazer com que as pessoas se encontrem. Né? Encontrem consigo mesmo, encontrem com o outro. É como restaurar um equilíbrio. Esse equilíbrio é interno primeiro, né? Interno. Interno. Às vezes, a Kelly está falando, às vezes a pessoa só precisa falar. É isso mesmo. Ela só precisa ser escutada. Quando ela é escutada, ela mesma consegue ouvir o que ela está falando, né? E organizar os pensamentos. Vocês gravam as reuniões, não? A gente grava para estudo internamente. É confidencial. É lógico, né? Tem que ser, né? Dentro dos centros de estudos, a gente tem supervisão. Então, a gente estuda, a gente grava para estudar. Muito bom, gente. Legal. Legal. Muito bom. Parabéns, parabéns. Hoje a gente deu recorde público aqui, muito bom. É mesmo, né, Sérgio?
e juntou aqui dois grupos muito fortes, né? Que hoje eu estou tendo o privilégio de participar dos dois também. Então, vamos ver se tem mais alguém aí que quer abrir o microfone e manifestar. Tá Posso liberado. agradecer a Márcia aí pelo tema, gostei muito. E entrei em contato primeiramente, acho que na CNP, né, com esse tema, mas nunca participei. Eu sinto... Gente, o Celso? É Celso. Eu sinto a necessidade de estudar mais, na verdade, né, desse tema, e quando o Ari também comentou da sociocracia, também tenho interesse. Participar de roda e aprender cada vez mais. A comunidade... Eu, como educador, eu instintivamente já conduzo, né, de alguma forma, nesse caminho de abrir roda, por exemplo, né, abrir a roda para escuta das pessoas, porque trabalhar com arte, principalmente, ela traz toda a bagagem da pessoa, eu não vou excluir nada, né, então tem essa questão da escuta já de primeira, mas é importante conhecer a ferramenta, né, tanto da justiça quanto da sociocracia me interessa. Obrigado. Falou, Celso. Obrigado. Quer falar alguma coisa, Márcia? Não. Eu quero falar... Que legal saber que tem um educador aqui, né? E ele também ele tá fazendo a formação Waldorf também, né? Nossa. Você que tem base antroposófica também, né? Nossa. Antroposofia, que legal. Então já tem, né? A antroposofia, ela por natureza, né? Ela já naturalmente ela já tem essa coisa, né? Da escuta. Muito bem, gente. Até a gente já passou um pouco da hora normal, né? E vamos pedir uma salva de palmas hindus, como dizem no lado Ciência, tibetanas. para nossa querida Márcia, né? Muito obrigada, gente. Márcia. Muito obrigada. Obrigada pela Foi um prazer muito grande. Estou muito feliz de que você tenha passado por essa palavra justiça restaurativa numa hora que eu estava ouvindo e eu falei, opa, isso que me interessa. Então, a gente vai capturando assim para a nossa cultura orgânica uma biblioteca, vamos dizer assim, né? Uma zoomteca aqui poderosa realmente, com as pessoas que estão chegando, por felicidade, sempre mostrando uma qualidade muito grande. E assim, eu queria dizer também, né, que com tudo que você falou hoje, se reforça cada vez mais a ideia de que o futuro nasce no ser humano. O futuro não vem das instituições. O futuro nasce do ser humano. E esse futuro pode até reconstruir instituições, mas não esperar que as instituições criem o futuro para nós. Então, isso pipoca no mundo inteiro, aqui no Canadá, na Índia, na China, aonde for, está sempre pipocando pessoas que estão se envolvendo com esse processo, né? A gente lá nos Learning Circles que a Adriana promove e que a Kelly e eu, Ana Maria, também participou, a gente tem estudado muito essas coisas, né? E vendo como realmente tudo nasce no ser humano. E eu acho que essa responsabilidade é de todos nós, né? De fazer essa prospecção intrapessoal, como está ali na raiz daquela árvore, né? Porque tudo nasce naquela raiz. Então, tem os indígenas, tem os nossos antepassados, tem a nossa própria experiência de vida, tem muitas coisas dentro da gente
que a gente, às vezes, tem dificuldade para tocar, mas eu acho que essa energia está aberta nesse momento para que a gente possa realmente tocar nisso tudo e começar a desenvolver o processo de reorganização planetária, né? Que essa transição possa terminar na reorganização planetária, né? Fico muito feliz com isso, muito feliz com esse grupo, com os dois que estão aqui presentes e, principalmente, né, o Trabalho 60+, e o Cola Calvot. Então, eu sou muito grato por estar podendo também dar passos nesses caminhos aí junto com vocês. Quero agradecer minha prima Ciomara, que está aqui na frente também, a minha família, representando a minha família, já que a Amanda teve que sair mais cedo, mas deixou um recado para a Márcia, que eu colei no WhatsApp para a Márcia. E então a gente está terminando hoje, né? E Ô, Sérgio, com muita gratidão. Quem falou? Ô, Sérgio, Oi. eu ia só fazer uma brincadeira. Não tem aquela Faz, história rapidinho, assim, de 2 horas. Faz. Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Aí eu estou vendo na imagem que atrás de uma grande mulher sempre tem um grande homem também, hein? Eu estou vendo na lá, imagem. Estou até vendo. Eu estou vendo ele aí atrás, Davi. Parabéns, Ju, você falou uma coisa perfeita, né? Perfeito. Então, é muito bacana isso, né? Como ela citou, né? Isso, essa coisa do 60+, que é essa coisa do legado que a gente tem estudado nos grupos de astrologia também, né, Ana? Então, essa coisa do legado que vem depois dos 60 anos é muito importante, né? E a gente vê nesse casal, e que a Márcia citou isso, né? Que, de repente, a coisa começou de querer dar um legado. Então, já há poucos anos atrás, ela resolveu dar aula em faculdade pública ou escola pública, né, para retribuir, essa vontade de retribuir. Então, isso é que garante a qualidade do ser humano e faz com que o ser humano seja indestrutível, né, eterno. E nós não temos que temer nada, nós vamos passar por tudo, né? E tudo o que acontece já aconteceu muito pior, já superamos muito pior. Então, vamos continuar crescendo também através do sofrimento e através das perdas, porque isso ainda é uma verdade desde que o homem existe. E espero que não continue mais por muito tempo. Fala, Márcia. Não, eu só queria dizer que assim o grupo é uma força muito grande, né, das pessoas. Então, o pertencimento, né, assim, eu gostaria de participar muito mais desse grupo, né, porque tem tudo a ver comigo. Só não consigo, porque no mesmo horário eu tenho outras alternativas. Então, de vez em quando, eu vou fazer o possível para vir, porque tem tudo a ver comigo, e eu acho que no grupo, a gente consegue mais força, né? Consegue mais força para continuar os nossos propósitos, né? É isso. Eu agradeço muito, agradeço profundamente a participação de todos, a presença de todos, o Sérgio pelo convite. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Márcia, e deixo assim um pedido bem suave, né? Se tiver tudo bem para você, postar a apresentação lá no grupo da Cultura Orgânica, se você sentir. Claro. E como é que eu faço isso? É simplesmente entrar no WhatsApp e postar essa tua apresentação no grupo. No grupo, tá bom. Tá? Com o maior prazer. Tá. Então, a gente agradece muito e estamos juntos. Vamos ver, esperamos ver todos aqui novamente nos próximos encontros, né? Lembrando que a gente trabalha muito também com a parte de orgânicos, especificamente voltados para a alimentação do ser humano, de todos os seres, mas também com tudo aquilo que torna o ser humano mais orgânico e mais humano, mais verdadeiramente humano, né? Então, aqueles que estão vindo a primeira vez,
que sejam bem-vindos e que voltem. A gente vai estar sempre buscando temas para dar. O grupo é de 15 dias. Daqui 15 dias nós vamos receber aqui a Angélica Brückner, que trabalha com permacultura, educadora, e tem um trabalho muito lindo nesse sentido. Ela participou, foi uma das criadoras da Horta da São Joaquim, e ela trabalha também formando jardineiros para trabalharem com orgânicos. Olha, então, que isso legal. também é um trabalho bem bacana que ela faz, porque a gente sabe o que é os jardineiros, quando a gente tem umas ideias orgânicas e o jardineiro não tem, é uma briga, né, Ana Maria Orsi? Então, uma das coisas que a Angélica vai trazer para nós vai ser isso, ela trabalha com isso também. Então, e depois a gente vai continuar trazendo pessoas de diversas áreas, na medida que esse universo apresentar as pessoas para mim, elas vão sendo reconhecidas à medida do possível, e até hoje eu não me arrependo de ninguém que eu convidei. Muito obrigado para todos e todas, e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Márcia. Tchau. Obrigado, Márcia. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Valeu, valeu, pessoal. Parabéns, Valeu, parabéns, Frug. Valeu, Ari. Tamo junto. Parabéns para todos aí. Uhum. Entusiasta.